Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus amados, estamos aqui mais uma vez para cumprir o ID do Senhor Jesus. E o assunto é o seguinte: o Evangelho isenta-nos da lei? É aquela velha questão. Somos salvos unicamente pela graça, por meio da fé? Ou precisamos adicionar a isto a obediência à lei? Sem essa obediência, sem o cumprimento dos 10 mandamentos, nós não seremos salvos? Nós somos salvos em parte pelas obras e em parte pela graça, mediante a fé. O que diz a Bíblia Sagrada? Na verdade, eu vou ler aqui este artigo que eu escrevi. Aliás, eu transcrevi o que está no texto bíblico com os comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal. Está no meu site, palavradaverdade.com. O que está ordenado em alguns capítulos da carta paulina aos Gálatas a respeito do tema lei e graça é claro como o sol do meio-dia. Daí porque me limitarei a copiar alguns textos e respectivos comentários extraídos aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal. Diz assim a palavra do Senhor, a palavra de Deus, a palavra da verdade. Gálatas 2, versículos 16 a 21. Aspas. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Eu estou lendo o texto bíblico. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, morreu debalde, diz o apóstolo dos gentios. Na verdade, se a nossa justificação e consequente salvação viesse pelo cumprimento irrestrito da lei, não precisaríamos de Jesus. Não havia nenhuma necessidade do Senhor ter vindo, Deus ter vindo, se feito carne e ter morrido na cruz para a nossa redenção. De maneira alguma, cumpriríamos a lei e seríamos salvos. Vamos ver aqui o comentário aqui, o que diz. Paulo lida aqui com a questão de como o pecador poderá ser justificado, isto é, perdoado dos seus pecados, aceito por Deus e ter um justo relacionamento com Ele. Isso acontece não pelas obras da lei, mas mediante a fé viva em Cristo Jesus. Todos os crentes foram crucificados com Cristo na cruz, morreram para a lei, como meio de salvação. Como meio de salvação, a lei morreu para nós e nós morremos para a lei. Morreram para a lei como meio de salvação.
e agora vivem para Deus por meio de Cristo. Por causa da salvação em Cristo, o pecado já não tem domínio sobre eles, ou seja, sobre aqueles que são filhos de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo, como diz a Bíblia Sagrada, está em João, capítulo 1, versículo 12. Todos aqueles que o receberam, todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, são aceitos, são adotados como filhos de Deus. Vejamos outro texto bíblico, Gálatas 2, versículo 21, sobre a justiça. Mas antes vamos continuar nesse comentário. O ensino de Paulo sobre a justificação e sobre a justiça vai além de uma mera declaração jurídica da parte de Deus. O ensino de Paulo sobre a justificação e sobre a justiça vai além de uma mera declaração jurídica da parte de Deus. A justiça que vem pela fé envolve uma transformação moral da pessoa. A graça de Deus e um relacionamento com Cristo, mediante o qual compartilhamos da sua vida ressurreta. É o que está aqui nos comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal. Gálatas 3, versículos de 1 a 4, agora continuando aqui a leitura do texto bíblico. Aspas. Só quisera saber isto de vós, insensatos Gálatas. Presta atenção. Aqueles que querem ser justificados pela lei, o apóstolo chama de insensatos. Só quisera saber isto de vós, insensatos Gálatas. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne? É o que está em Gálatas 3, versículo de 1 a 4. Comentário. Paulo demonstra a superioridade da salvação pela graça mediante a fé em Cristo, sobre a tentativa de se obter a salvação mediante a obediência da lei, ou a obediência à lei. Mediante a fé em Cristo, recebemos o Espírito Santo e todas as suas bênçãos, inclusive o dom da vida eterna. Porém, a pessoa que depende da lei para obter salvação não recebe o Espírito, nem a vida, porque a lei em si mesma não pode outorgar a vida, ou seja, a lei não vivifica. As referências que Paulo faz ao Espírito Santo incluem tanto o batismo no Espírito Santo, quanto as operações especiais subsequentes do Espírito. E ele cita aqui o comentário várias passagens bíblicas a respeito desse comentário. Atos, capítulo 1, versos 4 e 5. Atos 2, 4, onde está o resumo, onde está a descrição da descida do Espírito Santo. Atos 10, 44, 47 e assim por diante. Vejamos mais o que diz a Bíblia. Gálatas 3, versos de 6 a 11. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Os que são da fé são filhos de Abraão. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las.
E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Está em Gálatas 3, versículos 6 a 11. Vamos ver os comentários. Lembrando que Abraão foi antes da lei. Abraão foi justificado somente pela fé. Comentário. Paulo cita Abacuque 2, versículo 4, para ilustrar a justificação pela fé. Abacuque enfatiza que quem é justificado pela fé possui a verdadeira justiça interior, pois ele contrasta o justo com o ímpio, cuja alma não é reta nele. Sendo assim, Paulo cria que a justificação envolvia uma verdadeira justiça interior, mediante o Espírito Santo habitando na pessoa, já que somos templo, tabernáculo do Espírito Santo. Vamos continuar lendo a Bíblia Sagrada. Gálatas 3, versículos 19 a 26. Olha, a carta aos Gálatas, versículos 2 e 3, é de uma grande preciosidade. Leiam, reflitam, meditem nesta carta, no que foi revelado ao apóstolo nessa carta. Logo, para que é a lei? Escreve Paulo sob a inspiração divina. A lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos nas mãos de um medianeiro. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Porque se dada fosse uma lei que pudesse dar vida, que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Estão entendendo? Acompanhem, meditem. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, de tutor, de babá, de condutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo da lei, já não estamos debaixo de proteção de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amém? É o que está na Bíblia Sagrada. Comentários. A palavra traduzida lei, do grego nomos, do hebraico Torá, significa ensino ou instrução. O termo lei pode referir-se aos 10 mandamentos, ao Pentateuco ou a qualquer mandamento no Antigo Testamento. O uso por Paulo da palavra lei pode incluir o sistema sacrificial do conceito mosaico. A lei funcionou como aio, ou tutor, do povo de Deus, até que viesse a salvação pela fé em Cristo Jesus. Não se deve buscar a salvação através das provisões do antigo concerto, nem pela obediência às suas leis e ao seu sistema de sacrifícios. A salvação agora tem lugar
de conformidade com as provisões do novo concerto. Sabia, a morte expiatória de Cristo, a sua ressurreição gloriosa e o privilégio subsequente de pertencer a Cristo. Glórias sejam dadas ao Senhor. E o novo concerto, o Evangelho do Senhor Jesus, diz claramente que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Romanos 10, 9 apresenta o caminho para sermos salvos. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. João 3,18, quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado aquele que não crê. E nós apresentamos Lucas 23, 43, onde Jesus diz para o ladrão na cruz: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Qual foi a lei que aquele ladrão cumpriu e obedeceu? Ali um exemplo maior de graça, pela fé, porque ele reconheceu Jesus como Salvador, ele se arrependeu dos seus pecados, e ali mesmo a graça foi instalada, foi derramada sobre aquele homem. Jesus leu no seu coração a sua fé e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Ele ganhou a salvação. Então, a Bíblia em Gálatas, ela revela de forma clara e objetiva a respeito desse ponto. Não precisamos dar um empurrãozinho de cumprimento das leis, dos dias de festa, dia de seta e tal, para sermos salvos. O Espírito Santo nos ajuda, nos capacita a fazer a vontade de Deus, porque nós somos então filhos de Deus pela fé no Senhor Jesus. Guarde esta palavra no seu coração, mas medite, procure, você mesmo, você tem que tirar as suas convicções, lendo a Bíblia e meditando na Bíblia. O Salmo 1 diz que nós devemos meditar na palavra de Deus, sempre meditar. É você que tem que tirar as suas conclusões. Obrigado pela atenção.